Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast Quariense. Dessa vez, nossa convidada, pessoa muito especial, conhecida para mim, colega de universidade, de faculdade, professora Andréia Pereira, está aqui conosco, nossa convidada toda especial. Mas, antemão, Andréia, professora Andréia, eu te agradeço, tá? Seja bem-vinda por estar aqui no nosso podcast, nosso programa. Para mim é uma satisfação de tê-la aqui, para a gente também falar um pouco da sua história, da sua convivência, tanto aqui no município de Quari, e também falar de uma parte do profissional, e também falar um pouco ali do tema que nós vamos abordar também, né, sobre o papel da família na sociedade, que é um tema também que é muito importante no nosso dia a dia, tanto para nós, como para as pessoas que estão nos assistindo. Professor André, eu quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, tá, pelo convite, me sinto também honrada, né, por estar aqui mais esse episódio, espero contribuir, tá, para a sociedade quariense aqui no programa, tá bom? Muito obrigada mesmo pelo convite, como eu falei, eu me sinto honrada, tá? E é isso, vamos ver aí, vamos conversar sobre família, sobre sociedade, o que eu puder agregar, né? E eu estou aqui e disponível, tá? Então, como eu falei, a professora Andréia, não só professora, mas empreendedora. E Empreendedora. depois nós vamos falar mais, vamos especificar Uhum, mais. Mas mais uma isso. vez, te agradeço. E hoje a conversa é com a professora Andréia, que vai trazer um pouco da sua convivência também, do profissionalismo, e também falar um pouco do papel da família e sociedade. Vamos já rodar a vinheta e nós vamos voltar com a professora Andréia, entrevistada desse dia. Então, voltamos aqui, dessa vez, no 10º episódio. Já tivemos vários outros episódios também. No ano passado, se eu não me engano, foram 6 ou foi 7 episódios. Esse é o 10º episódio. E trazendo sempre pessoas quariense, pessoas que de uma forma ou outra contribuem para a nossa sociedade, com trabalho, tanto social como educacionais. Muitas pessoas, às vezes, nos ligam, mandam mensagem, olha, parabenizando sobre esse podcast, que eu acredito que, além de tudo, leva informação de pessoas do nosso município, né? Pessoas que contribuem. Mas estamos aqui agora, como eu já falei, com a nossa convidada, professora Andréia Pereira, graduada em letras, para quem não sabe, fomos colegas de faculdade Somos colegas de e faculdade. faculdade e também especialista. Depois ela vai falar mais sobre especialista pós-graduada em várias áreas. Também atua na área do ensino privado Uhum. e também empreendedora na área Da beleza. da Da beleza. E beleza. com certeza ela vai aí falar bem com mais detalhe. E falando agora, Andréia, falando agora, professora, você vai trazer um pouco assim da tua vivência. Vamos lá do início, lá do início. Quem é a Uhum. Andréia, de onde veio, qual a origem da Andréia? Quem não conhece a professora Andréia, depois muitas pessoas, como você atua na área do ensino privado, com certeza tem alunos, tem pai de aluno também que conhece a professora, mas não conhece Uhum. essa A história até história, né? chegar a professora, o que a gente passa, porque às vezes a pessoa já conhece ali o profissional, mas não conhece ali a história. E o objetivo do nosso podcast é justamente isso, é trazer pessoas que tem um papel fundamental dentro da sociedade do nosso município, Uhum. tá, Andréia? Então, a primeira coisa é que a gente vai trazer aqui quem é a Andréia, quem é a Andréia cidadã, quem é a Andréia mãe, filha, quem é a Andréia Uhum. ali naquele meio familiar, antes de chegar na parte da profissão ali do Profissionalista. profissional. Ok. Tá, quem é a Andrea, né? André, eu sou filha do seu Antônio, tá? Da dona Dalícia. Sou filha de uma família de 6 irmãs, tá? E nascida aqui no município de Quari, criada também no município de Quari, também
casada aqui, né? Residente aqui no município. Eu saí um pouco por 3 anos daqui da cidade, né? Meu esposo. Sou casada também, tá? Sou casada com Jefferson. E mãe de 2 meninas, tá? E a gente saiu num período de aproximadamente 3 anos. Meu esposo foi fazer mestrado em Manaus, aí a gente acompanhou ele, né? Por opção nossa mesmo, né? Eu estava trabalhando, mas aí eu tive que deixar, porque a gente entende que a família nesse momento é mais importante, né? Sim. Então, eu decidi deixar tudo aqui e ir com ele, acompanhá-lo com as crianças, né? Até porque as crianças ainda eram bem pequenininhas. E aí a gente achou importante a gente estar junto nesse momento. A gente passou 3 anos em Manaus, nós retornamos, né, para cá, para Coari novamente, para seguir com a nossa vida. Mas assim, André, antes de nós chegarmos nessa parte da Aham, família, que depois eu vou aham. é, como foi assim um pouco conta assim um pouco da tua história assim da parte lá da tua infância, chegar da tua adolescência, como foi a tua vivência ali em sociedade, escola, como é que foi assim um pouco para você chegar? Ah, entendi. Então, nós vimos uma família bem humilde, né? A gente tem uma história, né? A gente vem uma família bem humilde ali, né? Pai e mãe bem guerreiro ali, lutando, né? Aquela típica família, né? Antigamente, a gente vê assim que a família que lutava para conquistar, para conseguir, para chegar, né, a ter o ensino, né? Porque naquele tempo era mais É mais difícil, difícil. né? Então hoje a educação é mais acessível, mas naquela época não, né? Então, assim, meio a todos os esforços a gente conseguiu, eu consegui, né, estudar, eu consegui passar por todas as etapas do ensino, estudei ali no Inês Vieira, todo o meu ensino infantil, ensino fundamental, né, ensino fundamental 2, ensino médio, passei por Beriano, né, e ali tendo todo o suporte da minha família, né, o papai, a mamãe, eles não têm escolaridade, né, não terminaram o primeiro grau, mas eles entendiam que eles tinham que fazer o sacrifício para que a gente pudesse, naquele momento ali, né, ter um estudo. Eles queriam que a gente fosse além do que eles conseguiram, né, porque eles não tiveram esse acesso à escola, ou trabalhava ou estudava, né. Então, para mim, para os meus irmãos, né, eles tiveram que fazer um sacrifício muito grande para que a gente pudesse, né, estar inserido ali na escola. E aí, então foi isso, assim. Minha infância foi toda ali num bairro do Talmiri, a gente morava lá no bairro Talmiri, né? Passamos ali, eu até casar, morava lá no, Maravilha. isso, lá no bairro Talmiri. Então ali a nossa história ali é toda, né? É aquela história típica, né? De uma família que era meio humilde, né? Mas que consegui, graças a Deus, chegar, né? A ter uma graduação, né, e a realizar esse sonho, tanto para mim quanto para minha família, né, de ver um filho graduado. Eu sou a filha que foi a primeira que fez uma faculdade lá dentro de casa, Sim. né. Então, assim, meu pai e a minha mãe, quando fala, né, assim, enche de orgulho que tem uma filha professora, Sim. que os antigos, né, para eles, assim, ter um filho ou uma filha professor ou professora, nossa, aquilo ali né, então, assim, é, eu, a gente fez faculdade junto, né? A gente teve essa oportunidade de nos conhecer lá dentro da faculdade. E aí fiz o, a prova, consegui passar e consegui aí concluir toda a faculdade, né? De letras. E agora eu atuo aí na área, né? Já fui de escola municipal, já fui de escola estadual e agora estou aí no ensino privado aqui no município de Coari. O importante, André, o importante assim é bem importante frisar essa questão assim, eu achei muito você falando agora, eu lembrei de algo em relação aos teus pais, que realmente não, eu tô falando assim antes porque assim, eles não tiveram, né, esse acesso, Isso. né, à escola, assim como meus pais também. Minha mãe, ela foi
já concluí o ensino médio, já depois que já todo nós praticamente eu já estava terminando a faculdade quando a minha mãe foi concluir o ensino médio, entendeu? Mas assim, o importante assim e o que eu acho assim muito enriquecedor ou assim memorável é que os pais, mesmo ele não tendo aquele acesso, né, mas ele nunca se permitiram que os filhos tivessem na mesma situação que eles, né? Exatamente. Sempre eles faziam de tudo para que o filho não tivesse por exemplo, tivesse algo melhor do que eles passaram, Chegasse né? além daquilo, Além que daquilo eles foram, né? que eles não tiveram ali, Isso. que, como você falou, antigamente o ensino não era tão acessível. E hoje, né, claro, a gente vê que aí o ensino ele já está um pouco mais. Hoje o ensino é para todos, né? Amplo, né? Mas assim, mas uma característica dos pais antigamente era esse. Por mais que eles eram ali, não era, eles eram alguns analfabetos, semi-letrados ali, mas eles não se permitiam que que os filhos deles fossem assim. Né? E aí você falando agora, e também eu lembro também que eu era assim. Muito se a gente for olhar assim, as pessoas antigas, né, a maioria delas não tem, assim, né, não tem assim uma formação, mas eles trabalharam, fizeram um sacrifício para que os filhos tivessem, né, uma escola, tivesse ali uma faculdade, como você falou. E hoje eu acho que é um orgulho para um pai ter um filho ali hoje graduado, né, sendo professor, sendo advogado, sendo aquilo vamos dizer, sendo aquilo que um dia ele sonhou, ou o filho também sonhou, e sendo ali, tendo um papel importante na sociedade. Mas assim, agora trazendo mais pela essa parte da família, você falou em relação a como foi, né? Nós sabemos que essa parte da família sempre, quando a gente olha, sempre a gente for olhar para trás, a gente vai ver que nós não passamos apenas coisas boas, né? Teve a parte difícil, né? Mas assim, você lembra dentro da tua família ainda, entre pai e mãe ali, irmãos, momento difícil que vocês passaram, assim? Olha, deixa só uma coisa importante aí que tu falou agora, né? Sobre a questão dos pais, assim. Lembrando que eu nasci no município de Coarina, significa que eu nasci na cidade, né? Nasci na zona rural. Eu vim pra cá com 1 ano de idade, né? Por quê? Porque os meus pais, eles eram da zona rural, certo? Eles eram da zona rural, trabalharam pra caramba, porque eles tinham em mente que tinham que trazer os filhos pra cidade pra estudar. Então trabalharam bastante e foi quando compraram uma casa aqui no município para trazer a gente, para que a gente tivesse acesso aos estudos, né? E isso foi bem, assim, é bem importante dizer, né? Assim, que a gente migrou para cá justamente por causa, né, para estudar. E momentos difíceis assim a gente passamos assim bastante momentos difíceis na nossa vida, né? Eu acredito que como a maioria das pessoas, né, que são guerreiros, lutadores, a gente passou por momentos difíceis, momentos de escassez, né? Passamos por momentos bem... não lembro de alguma vez que nós passamos assim, necessidade, por exemplo, de alimento. Chegou a ser pouco, a ser muito pouco, porque eu lembro que nós sobrevivíamos com muito pouco. Meu pai sempre viajava para a zona rural, né? Porque eles, quando vieram para cá, se tornaram feirantes. Então, nós tínhamos um box na feira. E aí, mamãe vendia, né? Nós ajudávamos, a mamãe vendia e o papai viajava para buscar a produção, né? E assim, teve um período que foi sempre assim. Outro a gente já não estava mais lá na feira, mas o papai sempre foi assim, de viajar. E nesse período que ele ia, ele deixava muito pouco, né? E eu lembro a mamãe, ela sempre fazendo aquilo... sabe, aquele pouco que ele deixava, ela dividia assim todos os dias para nunca faltar. Então assim, nunca faltou mesmo. Era pouco, mas tinha. Às vezes era, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, o açaí. Nós amávamos tomar açaí, porque no interior a gente toma açaí, né? Até bastante, hoje, né? Até hoje a gente ama, né? E eu lembro que às vezes a gente queria tomar açaí, mas aí eu escolhi entre comprar um açaí ou comprar comida, né? E às vezes ela dizia assim, então vamos almoçar um açaí, né? E aí dividia os copinhos para cada um e aquele era o nosso almoço, né? E
todo mundo tomava e estava tudo bem, todo mundo feliz, né? Todo mundo alegre, porque tinha, né? Então, assim, nunca chegamos, graças a Deus, a passar a necessidade mesmo de dizer que não tinha nada. Sempre tinha, era pouco. Não era também aquela coisa, o melhor que tinha, mas era o que tinha, né? E eu lembro muito desse sacrifício da parte da minha mãe, assim, né? Nessa época de fazer isso. E eu conto sempre história para minhas filhas, né? Pro meu esposo, às vezes ele diz, para, para que tu já tá querendo fazer a gente chorar, né? Mas, assim, de vez em quando eu lembro, vem, assim, na minha memória. Eu lembro muita coisa, assim, da minha infância. Às vezes, quando eu tô lá dentro de casa, assim, em algum episódio, e aí vem, aí eu falo pra eles, né? Mas é isso, né? Sempre foi difícil. Nada foi fácil na nossa vida. Na minha infância, nada foi fácil. E, às vezes, é importante saber que é momento de superação, né? Quando a gente olha, né? Isso. Pensa lá e hoje pensa né, da Isso. forma como a gente tá, Isso. se torna um momento de superação. Isso. Né? Inclusive hoje, assim, quando eu lembro, assim, poxa, quanto foi difícil, né? Eu lembro dessas coisas, eu lembro de chegar, às vezes ter um ovo, assim, na geladeira, que era um para cada, sempre era assim, dividido, né? Mas, assim, eu não olho como algo negativo do meu passado. Eu não consigo olhar e ficar triste. Eu olho e fico alegre, porque, cara, eu venci, né? Eu consegui, entendeu? Eu sou uma vitoriosa. Então, eu olho assim e sempre por esse lado positivo, sabe? Que foi difícil, né? Não foi fácil, mas nós chegamos onde queríamos chegar, né? Nós alcançamos. E graças a Deus por isso, sabe? Então, pessoal, estamos aqui conversando com a professora Andréia Pereira, professora de ensino e também empreendedora. Depois nós vamos falar também um pouco. E não se esqueça de ir lá no nosso canal do YouTube, tá? Nós temos, na verdade, nós estamos em várias plataformas: Facebook, YouTube, Instagram, tá? Não esqueça de ir lá no Instagram, seguir, dar um like lá. Lá no Instagram nós vamos ter sempre o spoiler aí de pequenos vídeos, de tudo que acontece daquelas pessoas que estarão aqui no nosso podcast. Lá no YouTube nós vamos estar lá com a entrevista completa, com o episódio completo, tanto com a Andréia quanto com outros que já passaram por aqui, tá? Não esqueça de ir lá, ativar o sininho, tá? Curtir, dar um like, comentar e compartilhar também, que com certeza estará ajudando o nosso canal e também está ajudando aí a trabalhar, trazer, compartilhar informações sobre a história aqui do nosso município, no nosso município de Coari. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos aqui voltar novamente aqui com a Andréia e para falar um pouco dessa parte profissional, tanto na área educacional quanto na área do empreendedorismo. E com certeza, depois nós vamos falar um pouco do tema aí sobre família também, porque a Andréia, mesmo sendo nessa parte profissional, mas também trabalha aí dentro de uma fé cristã, né, assim como ela, como eu. E é muito bom falar sobre esse assunto, depois nós vamos também falar um pouco, bater um papo, mas antes disso, eu quero aqui primeiro perguntar de você, antes de chegar a ser professora, né? Qual foi assim teu trabalho, assim, onde você começou? Se foi justamente aí na parte da beleza, ou se teve outros trabalhos antes. Mas antes de chegar na parte aí dessa área da educação, antes de chegar, qual foi esse assim o trabalho que você teve, que você desenvolveu, Tá. para poder, né, chegar? Porque geralmente não somos assim, nós somos professores. Mas além de professores, nós somos várias outras coisas, né? Que é justamente Outras para funções. outras funções. Nós temos as nossas funções, né? As secundárias, né? Que antigamente eram as primárias, Sim. né? Para a gente chegar lá. Então, muito nova, Gil, eu fui babá, né? Como eu falei para ti, nós éramos 6, né? Nós éramos 6, 6 mulheres, ou não? 4 mulheres e 2 homens, 2 homens. né? E aí, como eu falei, sempre era muito, muito, assim, dividido, né? Então, chegou um momento, assim, na minha adolescência que eu queria ter as minhas próprias coisas, mas eu sabia que eu não ia conseguir porque era difícil para meus pais. Então, eu já tinha aquela visão, né? Eu vou tentar trabalhar em alguma coisa. Porque a gente é forçada, né? Na verdade, né? Pela Exatamente. A necessidade. necessidade nos obriga, né? E aí, eu lembro que eu consegui um emprego para ser babá. E aquela, né, criança, fui ser babá, não sabia, algumas coisas eu não sabia fazer, né? Mas eu sabia me virar, né? E eu lembro que
me convidaram, eu aceitei, e eu achando que era uma criança. Quando eu cheguei, era 3 crianças. Quando eu olhei, eu digo, meu Deus, o que que eu vou fazer com 3 crianças? Né? E aí eu não sabia, tinha hora que eu até chorava com as crianças, porque você olhar assim, né? Você não tem aquela habilidade, você não tem experiência, você vê 3 crianças na sua responsabilidade, e ainda era criança Não era também, que eu criança. era, É, adolescente ali, adolescente. 14, 15 É, anos, né? Aí trabalhando assim, e eu assim, não sabia o que fazer, tinha hora, mas sempre, né, tendo aquela responsabilidade de cuidar, de olhar para não acontecer nada, né? E aí eu passei, fiquei, trabalhei 2 vezes como babá, né? 2 vezes como babá para comprar minhas coisas, porque eu entendia, né? Eu quero minhas coisas, eu quero, né? A gente menina, a gente tem algumas necessidades, né, que homens não têm. E eu queria conquistar isso, sabe? E eu tive esse prazer de trabalhar, de ter o meu próprio dinheiro muito cedo. E eu achei assim o máximo você ter, né, pegar e sim. saber administrar. Eu aprendi a administrar meu dinheiro. Isso aqui eu vou comprar isso, aqui eu vou comprar isso, aqui eu vou comprar aquilo, né? Tinha algo feminino assim da moda, então eu juntava, ia lá e comprava, entendeu? E aí eu achei o máximo desde lá, nunca Pensa na parei. felicidade, hein, quando a gente compra Então, algo que a gente, é. com o dinheiro que a gente Então, conseguiu. eu lembro que eu passava, a última babá que eu peguei foi lá na Chagas. Então, eu passava ali, lembra da loja do seu Carlos? Do seu Carlos, do irmão Carlos Sim, ali? sim. Pois é, eu passava e ali tinha uma bolsa, uma mochila carga, era rosa. E era meu sonho ter aquela bolsa. E eu fui perguntar o valor, se eu não me engano, naquela época era 20 ou 30 reais, eu não me lembro direitinho. E aí, todo dia que eu passava por ali, eu olhava para aquela bolsa, ela me chamava. Então, eu ia para o trabalho alegre, né? Alegre, que era para comprar, ter no final do mês para comprar aquela bolsa. E eu consegui, né? E assim como outras coisas também eu tive com o meu suor, né? Sim. Então, assim, para mim sempre foi bom. Eu olho para trás, assim, essas coisas me fazem rir, sabe? E aí, depois que eu saí daí, eu fui trabalhar em mercadinho. Eu já estava mais, né? Já estava no ensino médio, ali no primeiro, segundo ano. Aí me chamaram para mim trabalhar no mercadinho, lá perto de casa mesmo. E aí eu trabalhava lá, mas era a partir da tarde, né? E aí eu tive essa experiência como caixa de supermercado também, né? Ficava lá até fechar o supermercado. E aí eu já saía, né, de babá e fiquei lá no supermercado, passei um período lá também. Então, assim, eu sempre aprendi a me virar. Porque depois que a gente pega esse prazer de você saber que você pode ter, né, trabalho, custa, né, porque trabalhar assim é sacrifício, né? Sim. Mas você saber que no final você tem aquela recompensa, né? Que você tem aquele prazer de ter, de conquistar, né? Aí aquilo assim foi me chamando a atenção. E aí eu fiquei lá e depois saí, né? E aí depois, já quando eu me formei no ensino médio, né? Que eu me formei lá no Beriano, né? Fiz primeiro, segundo, terceiro ano lá no Instituto Beriano de Quari. E aí foi quando entra aí a parte que a gente, da fé, né? Eu estava orando, pedindo de Deus um emprego, que eu estava desempregada, né? E eu estava necessitada de um emprego mesmo. E foi quando eu recebi essa proposta de trabalhar na área da beleza, né? E aí eu fui convidada e eu já gostava dessa área, inclusive eu fazia, né, na rua, o cabelo das meninas e tal, e, né, primeiro contato, assim, direto, assim, que eu falo profissional com a área da beleza. Mas até então eu fazia das amigas, né? Fazia penteados, Sim, fazia já. essas coisas. Eu tinha esse lado, né? Eu já tinha esse dom, assim, de ter essa facilidade de trabalhar, né, com a área da beleza. E aí eu aceitei, me apaixonei pela área. E aí, desde lá, sempre foi trabalhando nesse ramo, né? Desde o ensino médio. E aí foi. E até quando a gente entrou na faculdade, né? Eu trabalhava de tarde no salão, estudava de manhã, né? Porque nós estudávamos de manhã. E até nossa faculdade para mim foi boa, porque como não era o dia todo, né? Era só pela parte da manhã, então dava essa possibilidade para mim trabalhar à tarde, né? Então eu passei a faculdade todo dia trabalhando, né? De tarde lá no salão e de manhã fazer faculdade, né? E até quando a parte para chegar, né, já formado depois e trabalhar
na área da educação, até hoje, é sempre assim. Eu Ainda. divido, eu concilio as duas profissões. Eu já tentei sair, né? Mas eu volto de novo para a área da beleza, né? Eu sou Porque também apaixonada. junta também com a questão de a pessoa gostar, né? Daquela área também. Exatamente, exatamente. Então, assim, até hoje é assim, né? Daí depois a gente vai falar, Então, acredito que mais sobre isso. hoje no caso, hoje a área da beleza ali do salão já seria uma segunda renda, uma renda extra, vamos dizer assim. Isso, é uma renda extra, né? É uma renda extra, assim, complementar a minha renda, né? E aí eu trabalho agora, esse ano, né? Atualmente eu trabalho só no turno matutino, né? E à tarde eu trabalho no meu salão, né? No meu salão de beleza, a semana toda e durante o final de semana. Aí, falando agora, né, que tu iniciou lá, tu iniciou com essa parte, né, fazendo de casa, aí surge aquela necessidade de a pessoa ter o seu próprio negócio ali, né? Exatamente. Um Aham. local ali. E aí, Isso. como foi Para para mim, de conseguir, entendeu? fato, aham, Ter e hoje já ter esse local e hoje também exatamente. trabalhar nessa área do empreendedorismo, Para me ter o meu próprio negócio. negócio. Aham. Então, quando eu finalizei minha faculdade, né? Eu casei no final da minha faculdade. Eu casei no final da minha faculdade e logo nos primeiros meses de casamento eu engravidei. Então eu me afastei ali, né? Eu estava sem emprego porque era tudo novo para mim, né? Recém-casada e grávida, só meu esposo trabalhava. E aí as pessoas elas me paravam na rua perguntando onde eu estava trabalhando. André, você está onde? Qual lugar que você está? Me dá seu número, né? E aí eu dizia, não, não estou trabalhando, eu tô passando assim esse momento aqui, eu tô grávida e minha gravidez era muito assim complicada, né? E aí foi passando. Quando eu tive a minha filha, né? Que ela já estava já quase com um ano por aí. E aí, as pessoas continuavam me perguntando, né? Quando me viam, quando viam meu esposo, que sabiam que ele era meu esposo, né? Algumas sabiam, então perguntavam onde que tá ela, onde que ela tá, né? E aí ele dizia, não, ela não tá trabalhando, ela só tá lá em casa. E tinha gente que ia lá em casa, batia para me fazer alguma coisa, né? Aí eu dizia, meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Aqui não, né? Não é um lugar que próprio, né? Destinado para esse serviço. E aí algumas, não, mas por favor e tal, eu gosto quando você faz e tal. E aí eu comecei a atender, assim, alguma coisinha e outra, né? E aí, às vezes, mandavam mensagem, às vezes iam lá em casa, e quando eu olhava, ai, eu achei tua casa e eu quero que você faça meu cabelo, tem como tu fazer na minha casa? E eu, tá. Às vezes a gente, né, ia lá, atendia e tal. E aí eu fiquei um tempinho assim, né? Até que já chega um momento que já não tinha mais como. Eu tinha que ter algo, né? Algum espaço próprio, porque já, né? E aí eu pensei e fiquei conversando com meu esposo, né, sobre a possibilidade, né, de abrir o espaço próprio. E aí foi quando ele sempre super me apoiou, assim, sempre. Hoje, se eu disser eu quero fazer isso, ele vai lá e me apoia, né? Graças a Deus por isso, Muito bom. né? Ele sempre foi o meu apoiador, assim, meu esposo. E é aquele, assim, que banca, né? Que faz o esforço. Então, ele super me apoiou, né? Ele disse: você tem certeza que você quer, né? E eu também tinha medo porque é uma responsabilidade trabalhar assim, né? Você trabalha né, com a fisionomia da pessoa, Estética, né? a parte assim, é uma responsabilidade. Então eu entendia que isso era uma responsabilidade. Porque você trabalhar para os outros, o nome é das pessoas que Verdade. é o dono daquilo. Então você presta serviço, né? Você recebe no final do mês, mas qualquer bronca que acontece, vai ser aquela pessoa que vai se responsabilizar. E eu entendia isso, né? Eu super entendia. Já era uma profissional, já tinha curso na área de beleza, mas eu tinha aquele medo,
entendeu? Porque eu entendi assim, meu Deus, o cabelo é na cabeça. É Eu verdade. acabo com o cabelo, eu acabo com a autoestima daquela pessoa. Então, eu sou muito preocupada com isso até hoje. Eu sou muito preocupada. Cada cabelo é aquele frio na barriga, né? É aquele pós que a gente, meu Deus, será que deu certo? Eu sou muito preocupada com isso, né? Então, assim, eu sempre fui assim. E era por isso que eu tinha medo de abrir o meu espaço, né? Porque dizer, meu Deus, a responsabilidade será totalmente minha, né? Sim. E aí eu orei, né? Fui orar lá, colocar diante de Deus, que eu tinha essa vontade, que Deus, né? Deus poderia me ajudar e tal. E aí eu acabei conversando com meu esposo mais uma vez, né? E aí a gente decidiu abrir o meu próprio negócio, né? Aí ele investiu, nós compramos algumas coisas, né? Como todo mundo, né? A gente É. começa com aquele pouco ali, né? E aí fui, comecei a atender, e quando eu prestei atenção já era pequeno espaço para demanda, né? E olha que eu nem divulgava, né? Por nada, assim, a divulgação que eu tinha era, eu fiz o cabelo da fulana, a fulana Era só gostou, falou para das clientes a mesmo. prima falou para outra prima, falou para vizinha. Então, assim, quando eu olhava já estavam batendo lá na porta, né? E aí era tudo muito simples. E aí eu lembro que a gente chegou, depois a gente conversou, né, a gente precisa comprar mais material, a gente precisa comprar um equipamento melhor, né? Eu preciso trabalhar mais profissional. E aí foi quando a gente resolveu fazer um financiamento que estava tendo para microempreendedores, né? Aí foi quando eu abri o MEI, foi quando eu abri o MEI, né? Aí fiz toda aquela Toda aquela parte burocracia de. para abrir o MEI, tinha toda aquela parte, né, de alvará de funcionamento, toda aquela parte ali para abrir, né, o espaço. E eu consegui tudo isso. Assim, foi muito rápido. Eu achei assim que eu não ia conseguir porque muita gente estava lá e não conseguiram, né? Mas o Senhor vai na frente. Se for da tua vontade, vai dar certo, né? O Senhor. E aí deu certo. Foi muito assim, consegui, graças a Deus, tudo assim, tudo a gente conseguiu e eu consegui fazer esse financiamento. E aí foi quando eu comprei as coisas assim mais melhores, equipamentos, tudo, né? E aí foi quando ajeitei mesmo para ficar um salão de beleza, né? A princípio era lá na Majoseca. E aí eu fiquei trabalhando lá como cabeleireira, né? E aí, mesmo fazendo ali a seletiva, né, para professor, eu passando, era assim, se eu trabalhava de manhã na escola, de tarde era no salão. Se eu trabalhava de tarde, na escola, de manhã eu estava no salão, e quando eu voltava da escola, eu já tinha gente marcada. Então, sempre eu me programava nisso, né? Sempre me programava. E aí eu sempre consegui conciliar, entendeu? Porque era algo que eu gostava, né? É prazeroso você deixar alguém que entra tão desanimado, tão cabisbaixo, né? A mulher sai do salão, parece assim que ela tá, né? Então, assim, isso é assim super confortante, sabe? Então, eu sempre conciliei isso. E foi a minha outra profissão, assim. Cabeleireiro e professor são as minhas duas profissões. Mas como que foi feita assim essa ligação da parte da cabeleireira e depois já essa migração, na verdade, dentro da parte Nada a ver, educacional? né? Como que como que veio assim esse pensamento? Foi algo de que teve ali você fez ou tinha essa vontade, né? Mas ainda não tinha oportunidade no Ah, momento, não. né? E ali você ficou. Como foi que foi feita essa ligação aí para ficar Então, nessas duas áreas assim? assim, Dilcinei, deixa eu tentar te explicar. O meu sonho era fazer uma faculdade quando eu estava no ensino médio. Só que eu não sei dizer, eu não sei se não me explicavam direito como que eu faria para ingressar numa faculdade. Então eu queria fazer faculdade, mas eu não sabia como que eu faria para ingressar. E às vezes alguns professores chegavam dentro de sala de aula e falavam: tá tendo isso, tá tendo vestibular, e o que vestibular? Será que o vestibular é para passar na faculdade? Então eu tinha meio que essa confusão na minha cabeça, entendeu? E é assim, papai e mamãe não sabiam também dizer, né? Que para eles até o ensino médio estava bom, né? Assim, pelo menos até o ensino Sim. médio. Aí
Então, foi quando eu conheci meu esposo. Depois que eu terminei o ensino médio, eu conheci meu esposo, né? Depois de 2 anos por aí. E aí, meu esposo já estava terminando a faculdade dele, bem cedinho, sabe? E aí, ele perguntou, né, se eu gostaria, se eu tinha esse sonho de fazer faculdade. Eu falei que sim, que eu tinha, só que eu não tinha essa noção de como fazer a prova, se eu tinha que fazer prova todo ano, como que eu faria, assim. A gente não tinha Sim, acesso à internet. nessa Hoje, época. hoje você pega o Google, você coloca lá, né? Nem celular a gente tinha acesso, né? A gente tinha acesso ao celular, à internet, né? Essas coisas e tal. Então, me inscreveram uma vez, eu lembro que no ensino médio me inscreveram para fazer uma prova. Aí eu entendi que era uma prova, mas eu não sabia para que era essa prova. E acabei nem indo num dia fazer essa prova. Depois que eu descobri que era para fazer, que era para ir para uma faculdade, né? E inclusive foi até lá na escola, lá e tal. E aí meu esposo, né, já tinha uma visão mais ampla, assim, né, sobre isso e tal, sobre esse meio acadêmico e etc e tal. E aí foi ele que foi esse mediador, sabe? Aí ele disse que. Então, ele perguntou, né? Você gostaria, você tem esse sonho de fazer faculdade? Eu falei, eu tenho. Só que até agora eu ainda não sei como que eu chego lá, né? E aí ele disse, então, se for por causa disso, eu vou te inscrever numa faculdade. Eu vou escrever uma faculdade que se encaixe contigo, com o teu perfil. E é algo que eu gosto, que é também ensinar, entendeu? É algo que também ele viu isso em mim, né? Ele viu essa parte minha de gostar de escrever, de gostar, né? Então, e aí ele me inscreveu na faculdade de letras. Quando ele chegou, ele já disse: eu te escrevi numa faculdade, escrevi numa faculdade, escrevi na faculdade, no vestibular, né? E para letras. E aí eu disse, meu misericórdia, né? Aí ele disse, vai ter a prova, no dia da prova eu vou te levar, aí você vai fazer. Você tem que alcançar uma pontuação, né? E aí você alcança essa pontuação, você ingressa na faculdade, é assim que funciona, né? E ele super me dando força, assim, né? E, inclusive, no dia da prova, ele estava mais nervoso do que eu. Eu, né, sem noção de Sim. nada, disse. Eu só orava, né? E que eu sempre fui, assim, muito, muito da igreja, né? Uma jovem assim. Depois que eu entrei aí para a igreja, foi justamente no final do meu primeiro ensino médio, do terceiro ensino médio, né? Finalizando ali, eu entrei para a igreja. Então, eu não queria, né, sair de novo da igreja. Aí eu tinha assim, será que se eu, né, entrar na faculdade lá dentro, eu vou Será sair, que seria um ponto positivo, né? né? Então, e aí, porque o pessoal assim naquela época eles faziam muito medo, né? Assim, vai entrar pra faculdade e vai sair dos caminhos do Senhor. E eu não queria sair dos caminhos do Senhor. Então, eu estava disposta assim, a fazer sacrifício, né? Se for para me tirar, Deus, não deixa eu entrar lá dentro, não, né? E aí eu orava, colocava na mão do Senhor, assim. Se for da vontade de Deus, se for da tua vontade, Senhor, eu vou ingressar nessa faculdade. Mas se não for, se for para mim entrar lá e esquecer da igreja, esquecer e tal, então eu não quero. E aí eu fui fazer a prova, fiz a prova e eu passei, né? E aí eu fiz a prova, mas eu esqueci que eu tinha feito a prova, né? Que a gente demorava, né? E aí quando ele chegou lá em casa todo feliz, foi ele que me deu a resposta, né? Que você passou numa faculdade, você vai fazer faculdade agora, né? Aí eu, ai meu Deus, e agora? Eu entendi que foi Deus que me colocou lá. E aí eu contei pra mamãe, aí foi aquela felicidade, né, lá em casa, que eu ia fazer uma faculdade. Então foi assim, né? Foi assim que eu fui para a área da letras e foi bem escolhida, Já sabe? tinha, já tinha ali já Eu tinha né, uma vamos dizer assim, predisposição. uma predisposição para Uhum, isso, né? era, eu E tinha. depois daí, fez toda a questão da faculdade ali, todo aquele convívio, né? E já trabalhou na área, tanto na pública, né? Hoje está na Uhum, privada, hoje eu tô na na privada. particular. Uhum. Mas, assim, onde você se identificou mais, assim, em relação? Porque tem tanto já trabalhou na área infantil? Bom, Da educação infantil? educação Já infantil, trabalhou? não Não diretamente, porque diretamente. quando eu estava grávida, foi quando eu fui escalada para trabalhar na educação infantil, né, pela prefeitura. Então, eu tive que me ausentar. A minha segunda gravidez foi de risco.
Aí, por esse motivo, eu não poderia atuar dentro de sala de aula, então não cheguei a atuar. Não Mas eu chegou a sentia atuar. muita vontade de ir para esse lado do ensino infantil, porque até então eu dava aula ali para o primeiro, segundo, terceiro ensino médio, né? Hoje eu dou aula para o quinto ano, para o quinto ano, né? Ensino fundamental um, né? Que a gente fala. Então, mas assim, o infantil direto, assim, eu não cheguei a atuar, né, por causa disso, mas eu fui chamada, e aí, como a minha gravidez era de risco, eu não pude ir para dentro de sala de aula, nem poderia ir, né, porque foi muito complicado. Mas dentro do ensino, do ensino, tu atua só dentro da área de português, de língua portuguesa mesmo, ou Não, não. O ensino fundamental 2 fundamental um perdão, quinto ano, né? Eu dou aula de português, matemática, geografia, história, ensino das artes, ensino religioso, né? E a únicas matérias que eu não dou aula é de inglês, porque tem a professora específica, né, na área particular, tô falando, Uhum. lá no ensino particular, que ela vem para dar a aula dela, né? E educação física e espanhol, né? Espanhol. Espanhol, porque eles têm duas línguas, fora o português, Inglês e espanhol. inglês e espanhol, né? Então, os professores habilitados na área, né? Que dão aí o inglês e espanhol. E o professor de educação física também, que vem para dar a aula dele, tá? Mas fora isso aí, é comigo, entendeu? É comigo. Todas as outras disciplinas. Eu sou a professora titular. 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 E hoje, qual dessas duas mais você se identifica hoje dentro da tua área? Lá para o ensino. Não, a educação, a área da educação ou a área do empreendedorismo? Não, eu não tenho como. Eu ainda não. Como é que eu posso falar para ti? Eu não tenho como dividir, Disney. Eu não tenho como dizer se eu gosto mais de um ou de outro. Entendeu? Não, Vai eu ser não sempre digo. relacionado um ao outro. Assim, É, são áreas diferentes, mas assim, são questão áreas da diferentes. particular, assim, de você ter aquele, aquele interesse, assim, né? Aquele Aham. interesse, porque tem situações, a gente tem área que a gente trabalha, mas não gosta muito, né? Uhum. Mas tem área que a gente trabalha e gosta, né? E Exatamente. às vezes não é só uma área, né? Aham. Não é só uma área. Então, nesse momento tu não consegue. Todas as duas são. Todas as duas são importantes para mim. Assim, ano passado eu fechei meu salão. Eu resolvi ficar integral para a área de ensino. E eu senti muita falta, assim, sabe? Porque é aquilo, no ensino a gente, aquela satisfação que lhe dá quando você vê que está ensinando pessoas ser para a sociedade, para o mundo, para uma profissão, né? Você tá ali, você ainda mais aqui no quinto ano, que é entre 9, 10, 11 anos, né? A gente estão ali formando caráter ali, né? Estão ali no desenvolvimento, então assim você deixar algo na vida daquelas crianças, sabe, que vai ficar, é compensador. Mas também na área da beleza, você, como eu falei, você vê alguém que entra, às vezes, a pessoa entra lá dentro com a autoestima Sim, lá abaixo. embaixo, às vezes até passando por alguma situação em casa, porque gente, o cabeleireiro, ele não faz só cabelo, Ele faz ele terapia. trabalha também na terapia, a cabeça, né? A mente, a gente ouve muito, a gente escuta muito as histórias das pessoas, né? E às vezes, assim, de ver o seu cliente chorar na sua frente, né? Às vezes, talvez ele não quer nem fazer o cabelo, ele só quer conversar com alguém. E eu tô ali para isso, né? Para dar aquele feedback que ele tá precisando, né? Uma palavra de conforto ali, né? Que às vezes a mulher chega assim destruída mesmo, né? Cansada, até dos afazeres assim domésticos, porque a mulher ela tem isso, né? Ela às vezes trabalha fora, mas ela também trabalha dentro de casa. Ela é mãe, ela é esposa, ela tem que dar conta de tudo, então às vezes isso sobrecarrega a mente das mulheres. E aí que acaba que
é prazeroso a mulher sair de lá toda feliz, assim, chega, respira, meu Deus, né? Ai, outra pessoa, parece aí aquele peso da minha costa. Então, isso também é compensador para mim, entendeu? Então, ano passado, assim, por ficar integralmente lá na área de ensino, eu senti muito essa falta, né, de trabalhar no meu negócio, né? E aí, esse ano, eu volto de novo com o meu salão, né? Aí eu reativo de novo o meu salão. Até porque as mulheres, elas ficam ligando e ficam perguntando e sabe quando você vai estar disponível. E aí, é sempre assim, né? E aí eu disse, meu Deus, e eu sentindo aquela falta, aquela necessidade, é um pedaço de mim, né? É um pedaço de mim. Então, assim, eu tive que voltar, né? Aí eu fiquei só um período lá na escola, né? Que é matutina, e aí a parte de vespertina, que é a parte da tarde, eu fico lá no salão, né? E aos fins de semana que eu atendo. É muito bom. Lá no final, tu vai falar aí, pode deixar até teu contato aí, se você Uhum, quiser no final. Aí também tu pode oferecer em relação ao teu trabalho, uhum, tá bom? Mas assim, pra gente fechar essa primeira etapa relacionada assim, a essa tua vivência, uhum, né? Chegamos, já falamos sobre a questão do empreendedorismo aí, falamos também dessa parte da educação, mas assim, uhum. para gente fechar, você como professora, né? Eu também como professor, mas você como professora, como você vê hoje o papel do professor hoje para a sociedade, né? Para o aluno, como você se vê como parte importante na vida, na formação de um cidadão para a gente fechar essa parte dessa tua vivência, dessa tua história. Uhum. Olha, como eu vejo o papel do professor na vida de cada aluno, gente, é assim, a gente é uma responsabilidade, né? Como eu falei, os meus estão ali na puberdade, ali no início da pré-adolescência, né? Então, a gente que está dentro de sala de aula, às vezes conhece muitas coisas que os pais não percebem. A gente tem um ângulo diferente. O professor, ele enxerga, né, com um ângulo diferente. E, inclusive, dar aula para os meus alunos dessa faixa etária, assim, me fez até gostar, né, desse período, né, do ensino. Então, se for dizer assim, agora se tu perguntar, tu prefere dar aula para o ensino médio ou para o ensino fundamental? Eu escolho o ensino fundamental, porque no ensino médio ele já chega com caráter formado. É aquilo, é muito difícil você mudar. Com costumes diferentes, Muito né? difícil. Eu já dei aula assim para pessoas, rapazes assim que, poxa, tinha tudo para dar certo, sabe? E mesmo conversando, e alguns choravam para mim, e eu dando conselho, né, conselho ali para eles, mas já tinham ido longe demais. Então, lá no início não. Eu consigo mudar, E ajudar, moldando aos poucos, né, ajudar, o né? cidadão. Então, assim, o papel do professor ele é fundamental na vida do escolar, na vida do aluno, na sociedade e até na familiar, porque às vezes está passando algo dentro da casa daquele aluno que ele não fala para os pais, mas ele chega para a gente e fala, né? E eu já vários assuntos, né? O aluno já chegou para mim, ele já chorou, né? Já se desabafou, né? E eu tive essa oportunidade de trabalhar nessa parte também dele, né? Então não é só chegar lá e ensinar, né, o português, a história, a matemática, né? Um mais um, dois mais dois. Não é só relacionado a isso, né? Mas ele como um cidadão, a gente olha o aluno como cidadão completo, né? Não é só como, você tá ali, eu tenho só que dar, meu papel só é de dar aula e ponto, acabou ali. Não é. É muito mais que isso. Então a gente dá meios para ele chegar numa conclusão, né? E sempre que eu posso, eu estou ali contextualizando a vida com o conteúdo daquele dia, né? E eu vejo dentro assim, da necessidade deles, sabe? Então a questão assim é sobre tantas coisas assim que eu percebo dentro de sala de aula que às vezes assim tem coisas que me assustam por crianças assim tem algum tipo de pensamento Sim. daquela idade, né? Tem coisas que eu me assusto. E aí eu tento ajudá-lo a enxergar a realidade, né?
a enxergar, assim, a, a, a ver, sabe, a buscar, né? Então, às vezes a criança ela já vem, né, com um perfil que já assusta, né? Um perfil assim já. Então a gente tenta ajudar, a gente tenta ali. Como eu falei para ti, às vezes vem crianças que eu vejo, que eu percebo que elas não estão bem. Então é algo familiar, a gente já sabe. E a gente sabe, professor, né? Sim. Nem toda vez que você vai com os pais, eles querem aceitar algumas coisas. Então tem coisas assim que você tem que dar um jeito de trabalhar lá dentro mesmo, né? E aí o papel do professor na vida do educando é fundamental em todos os aspectos, né? Não só do ensino concreto, né? Mas como cidadão mesmo para a Como sociedade, formação, né? como formação, né? Então, assim, é de suma importância. A minha relação com os meninos, assim, eu tento ir além, sabe? Eu sempre faço isso, eu sempre tento me envolver além. E às vezes a gente sofre consequências por causa disso, né? A gente sofre mesmo consequência por causa disso. Mas você vê depois que aqueles que já passaram por você, né? E olha e dá um abraço. Você avisou que ia acontecer isso. Você falou que ia ser assim, né? Aí dá aquele abraço assim, sabe? Ah, você, né? Então É é gratificante, né? Porque você sabe que. gratificante. Você faz além daquilo que era para você fazer, né? Então eu sempre tento fazer isso, dar o meu melhor mesmo para eles, às vezes até mais do que era para mim fazer, eu faço, né? Então, assim, esse papel do professor é fundamental mesmo na vida dos alunos, né? E principalmente nessa fase de desenvolvimento deles, que é onde a gente pode ajudar mesmo, de alguma forma, ali, né? Fazendo com que a criança ela possa pensar sobre o futuro. Eu falo sobre faculdade, eu induzo às vezes eles sobre a diferença, né? Que agora aqui para quando lá no ensino médio, não no ensino médio, eu tentava falar, e aí, vocês vão fazer faculdade? Cara, vamos lá, eu quero ver qual é o lado que vocês mais desenvolvem para a gente saber para qual nicho você vai. Aí muitos diziam assim, não desmerecendo, mas muitos diziam assim, eu vou ser motoqueiro e acabou, não quero estudar, né? Não desmerecendo, né? Porque Uhum. graças a Deus aí essa é uma profissão que, né, que coloca E muita, muitos sobrevivem hoje, né, né? dessa profissão. Mas hoje as crianças já têm muita oportunidade, é um Sim. leque aí, né? Que antigamente a gente não tinha, hoje tem as privadas aí, né? São bem em contas as faculdades, né? Antes era você passava na Universidade Federal, na Universidade Estadual, né? E era aquilo, era muito concorrido. Agora não, agora você só não faz faculdade se não quiser. Então, Sim. perguntava ali dos meninos do ensino médio, eles ficavam e eles falavam sério, ou então, não vou parar por aqui porque eu não vou, sabe? E agora lá no início não, lá ali não, eu consigo. E aí você, cara, você gosta de fazer casas, edifícios, uau, você vai ser um ótimo arquiteto, sabe? Aí eles já ficam e já vão pesquisar sobre aquilo, sobre aquela profissão, e aí, né, eu consigo ainda ajudar nessa questão, entendeu? Nessas questões aí. Então é mais ou menos isso. Muito bem. Pessoal, estamos aqui conversando com a professora Andréia, tá? Nós já vamos agora para a segunda etapa. Nós vamos para um pequeno intervalo aí. E logo após nós vamos estar voltando para a gente falar um pouco sobre o tema, o papel da família na sociedade. Tá bom? Então, pessoal, voltamos aqui com a nossa convidada do nosso podcast deste dia, professora Andréia Pereira, e também vai falar um pouco, fazer aquele bate-papo também sobre
O papel da família na sociedade, Andréia também, juntamente com seu esposo, assim como nós também fazemos parte, né, professamos uma fé, também com certeza tem algo para falar sobre tem em relação à questão do papel da família na sociedade. Andréia, fale um pouco para nós em relação à família, que eu sei que você com certeza também tem como mãe, né, um papel fundamental na sua família. Mas qual a tua ideia, teu pensamento hoje sobre justamente o papel da família na sociedade como um todo, né? Tanto aqui no município de Coari como de uma forma geral. Então, né, a gente sabe que hoje tem sido bem complicado, né? Porque a gente sabe que a família é a primeira instituição criada por Deus. Quando eu falo assim, eu estou falando numa cosmovisão cristã, né? Que é aquela que a gente acredita, né? E aí a gente vê que as coisas estão se invertendo já, né? E, e a sociedade ela, ela tem se esforçado bastante para ensinar aquilo que era para os pais ensinar dentro de casa, né? Então a gente vê isso muito, né? Essa questão que coisas que é para os pais ensinar, por exemplo, dentro de casa, para as crianças, a sociedade ela já quer ensinar do jeito dela, Sim. né? Então, assim, eu vejo assim que nós, a família, né, família tradicional, ela tem que se impor em relação a isso, né? Porque a família ainda é uma instituição, né? Ainda é um papel muito importante, né? Onde ela está inserida e assim nós temos que ter muito cuidado, né, com o que é imposto, né, para os nossos filhos. Eu Sim. como mãe, eu tenho muito cuidado com aquilo que minhas filhas elas veem, com aquilo que elas assistem na televisão, com as músicas que elas ouvem, né, com aquilo que elas estão convivendo, porque eu não posso tirar as meninas daqui de onde elas estão para um outro mundo, né? Eu não posso colocá-las dentro de uma bolha também. Elas vão ter que saber viver dentro da sociedade, mas com os princípios e valores que nós ensinamos para ela dentro de casa, né? Então, assim, a família tradicional, ela tem que se impor, né, diante de vários assuntos que hoje são polêmicas e que não era nem para ser, porque, assim, são coisas relacionadas às que, para mim, só cabe à família, não à sociedade, né? Não a um grupo específico de pessoas, ou, né, ou não sei, uma sociedade, né, de pessoas. Quando eu falo sociedade, eu falo de grupo, mas tem coisas que cabem à família, né? E aí nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter, tá sempre um passo adiante, ensinar dentro de casa, procurar ensinar direitinho nossos valores, nossos princípios, né, aos nossos filhos, a ensiná-los a não, como é que eu posso dizer, ensiná-los a, a valorizar, né, a valorizar a família, a não inverter os papéis, né, a ter uma posição, né, a ter uma posição na sociedade, a ensinar nossos filhos, né, os nossos valores, os nossos princípios e a não negociá-los, né, a não negociação dos nossos valores e princípios para se encaixar dentro de um certo grupo, dentro de uma certa lugar, né, dentro pode ser na escola, pode ser em outro convívio social que a criança vá, numa aula, por exemplo, de balé, numa aula de música, né? E a não negociar os nossos princípios e valores, né? Andréia, falando assim sobre essa questão da família, né? Eu acho que contigo, eu acho que talvez seja a terceira ou quarta vez que a gente fala assim um pouco Uhum. nessa parte de família, né? E hoje, né, o que a gente sempre eu digo, eu cito a seguinte questão, que tudo que é feito, tudo que acontece numa família, ela reflete numa sociedade, Uhum. né? E hoje, se nós formos olhar tanto pelo lado cristão quanto o lado secular, eu digo assim, hoje tem muitas famílias aí que hoje perderam, né? Perderam princípios e valores. Hoje tem muitas famílias, quando eu digo assim, são famílias que a gente fala, são famílias que não
São famílias que são, assim, desagregadas, né? Que às vezes família doente, vamos dizer assim. Como assim doente, materialmente falando? São famílias que os pais se separaram, né? São famílias que os pais se separaram e os Isso. filhos passaram a Não ter, funcional né? se Isso, chama, isso, né? não funcional. Eu tava esquecendo dessa. Uhum. São famílias que se separaram e os filhos sofreram a consequência, né? São Uhum. famílias que o pai com a mãe talvez faleceram e o filho foi morar com a avó, entendeu? E aí passou ou seja, passou aquela criança ela passou a ser ditada pelas regras que a sociedade impõe, né? Ali ficou uma família doente que praticamente ficou por conta do mundo, vamos dizer assim, né? E sempre eu digo assim, que quando nós temos uma família saudável, ela vai refletir na sociedade, Isso. né? E hoje a gente tem uma sociedade, como você falou assim, que inverter os valores, ou então que uma sociedade doente, é porque temos família doente. São Exatamente. pessoas que tem criança, adolescente que entraram no mundo no crime e ainda criança. Mas Uhum. por quê? Porque houve uma falha onde? Na família. Na Isso é família. muito Aí o que eu ia importante. falar, o que eu ia te perguntar agora, dentro dessa. Hoje você fala assim sobre, no caso, a tua família, né, minha família, muitas famílias que têm valor, mas tem outras famílias que perderam isso. E como fazer, né? O que fazer? Qual o caminho que a gente pode percorrer para que essas famílias também possam ter um conhecimento, para que também possa colocar seus filhos, criar seus filhos da forma como como tem que ser, né? Da forma com princípios e valores, porque hoje a sociedade está assim, hoje a sociedade passa por várias situações, como eu Uhum. falei, por famílias que não são saudáveis. Quando eu digo saudável, né? Que família que enfrenta problema com filhos viciados, com droga, com Uhum. violência, com tudo isso. Então nós temos uma sociedade doente porque por Doente. famílias que passam por esse problema. Uhum. Então, a questão aí é como é um ponto top assim que você falou, né? Tudo começa na família. Uma vez que essa família ela é como é que é? Posso dizer para ti? Essa família é desestruturada, pai, mãe se separaram, ali tem os filhos. Hoje, alguns podem dizer que não acontece nada se o pai e a mãe for presente ou se conversar, mas acontece. Algum momento na vida desse ser, ele vai refletir isso, ele vai colocar para fora, né? E os filhos são reflexo do pai, né? Da mãe, do pai. Eles vão querer aquilo que eles veem, porque nós, seres humanos, nós nos baseamos naquilo que nós conhecemos, né? Nós nos baseamos naquilo que a gente temos, naquilo que a gente ganhamos, naquilo que a gente recebe, né? E aí, por exemplo, existe só um exemplo que uma menina que ela viu o pai maltratar a mãe, que ela viu o pai bater na mãe, ela viu o pai fazer coisas horríveis dentro de casa, ela vai achar que aquele ali é o amor, é o amor, porque ela está enxergando ali dentro de casa. Quando ela for escolher alguém para se relacionar, vai ser difícil ela querer alguém melhor do que aquilo que ela viu dentro de casa, porque ele é o espelho, ali é o espelho dela. Então aí já vai gerar uma pessoa com uma característica desse tipo, né? Então isso aí vai para outra geração. Então ela não vai querer, ela vai querer aquele perfil de pessoa como o pai dela foi. É muito raro ela escolher uma pessoa melhor. Por quê? Porque ela entende, ela vai aceitar, porque ela entende que a mãe dela aceitava aquilo, que o pai dela fazia aquilo e era normal, eles se amavam, né? Então a gente vê aí uma família disfuncional, né? E aí o meu pai me abandonou, ou a minha mãe me abandonou, aí eu fui morar com algum ente querido, alguns que passam por violência, né? Violência, e aí acaba gerando, e gerando, e gerando, e aí se torna uma bola de neve, os problemas, né, na cabeça da criança, então ela vai Traumas. crescer uma criança problemática, se não for tratada, ela vai crescer, né, uma criança problemática, e são coisas assim, que eu até falo para minhas filhas, né? A minha filha, a menor, né? A gente conversa muito e a gente assiste muitas coisas assim.
E ela disse assim, mamãe, elas amavam assim ver um, um seriado lá sobre casamento, né? A preparação do casamento e tal. E aí uma vez ela disse assim para mim, mamãe, como é que eu vou saber? Aí eu disse, saber o quê, minha filha? Aí ela disse assim, como é que eu vou saber quando ele vai ser para casar, né? E aí eu, meu Deus, eu fiquei sem resposta, né? Aí eu disse para ela, a única referência, né, que ela tem dentro de casa é o pai dela, né? Sim. É o pai dela. Então, assim, é, você vai, olha para o seu pai, né? Veja como ele me trata. Você tem que escolher alguém melhor do que ele, né? Alguém melhor do que ele. Alguém que ame mais a Jesus, né, do que qualquer coisa nessa vida, porque se aquele que ama a Deus não vai fazer coisas ruins, né? Então, eu sempre foi algo assim que me fez pensar muito, né? Então, assim, nós o remédio para a sociedade doente, né, é Deus, é Deus, é a palavra de Deus. É o único que pode curar as coisas que estão, de certa forma, que a gente olha assim, a gente vê que não tem mais jeito, mas para Deus tudo tem jeito, né? Então, assim, a sociedade hoje acreditam-se que a família pode ser constituída sem a presença de um pai e de uma mãe, e não existe isso. Nós que estamos inseridos nesse meio cristão de igreja, a gente vê quantas pessoas chegam para nós destruídas, acabadas, por causa de uma simples separação, por causa de bebida, por causa das drogas, mães, né? Esposas, né? A gente vê crianças com ansiedade, porque por causa dos pais, que elas presenciavam muitas coisas com os pais e acabou refletindo nelas. Então a gente, nós nesse contexto cristão, a gente recebe muitas pessoas que estão aí doentes porque estavam inseridos dentro de uma família que acontecia esses problemas e aí a gente vai ajudar, né? É claro que tem uma ajuda a parte científica, né? A gente tem que mandar, tem que ir lá no psicólogo, psiquiatra, se precisar tem que tomar remédio, mas tem toda aquela parte espiritual que a gente ora, que a gente faz o acompanhamento, que a gente trabalha na vida dessas pessoas, né? Para tentar ajudar, para tentar ajudar, né? Porque, como eu falei para ti, como é que eu posso resgatar esses valores novamente? Como é que eu posso interromper ali com essa, como é que eu posso dizer, esse ciclo? Porque é um ciclo, Sim. é um ciclo. Eu conheço pessoas, por exemplo, que, fulano, tipo assim, esse aqui, ele batia na minha mãe. Aí ele casou, batia na esposa. Aí o filho também. Para eles era normal isso, porque é um ciclo. Eles é aquilo que eu falei, ela vai refletir aquilo que ela vê em casa, né? Ela não tem outro conhecimento. A primeira sociedade da criança é dentro do seu lar. O convívio familiar é o convívio, o primeiro grupo social que ela tem é dentro da casa. Sim. Então, assim, aquilo ali é o espelho para ela, né? Aí, uma vez que aquilo ali está corrompido, ela também vai se corromper, né? E aí, é claro que tem as exceções, não são todas, né? E aí, o que que acontece, né? E aí, aquilo se torna um ciclo. Como que eu acabo com esse ciclo? É quando eu percebo, né? Quando eu percebo que aquilo ali é um erro, que aquilo ali não é bom, que aquilo ali não era para acontecer. Então, eu quebro esse ciclo. E eu continuo um novo, saudável, a partir de quê? A partir do momento que eu tenho. Aí entra a palavra do Senhor, entra a palavra de Deus, né? Porque a moral, a ética, ela vem através de uma religião, do belo, né? Do espiritual. Né? Tem gente que encontra né? Eu falo assim, que tem várias religiões, né? E cada um encontra na sua. Mas a ética e moral ela tá ligada aí dentro das religiões, né? Dentro daquilo que a pessoa acredita. Então nós como cristão, a gente traz para nós, né? Como que eu quebro esse tipo de ciclo através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos instrui como o marido deve cuidar de uma esposa, né?
como sendo um vaso mais frágil, né? E como Cristo amou a igreja, né? E a esposa, como deve tratar o marido, né? E os filhos, Os como filhos é que também. devem se comportar diante dos pais com reverência, né? Com aquela outra palavra, honrar, Uhum. né? Com honra, né? Então tá aí o papel certinho como tem que acontecer, né? Eu lhe respeito, porque como Cristo respeita a igreja, eu lhe amo como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida pela igreja. Então eu vou tratar minha mulher dessa forma. Jesus se preocupa com a igreja, então eu vou me preocupar com a minha esposa. Jesus se preocupa que a igreja esteja uma igreja sadia, então eu vou me preocupar para minha esposa sempre estar sadia, né? Então, jamais, em hipótese nenhuma a gente vê Cristo querendo o mal da igreja, né? Então, eu tenho que, em todas as formas, cuidar da minha esposa para que ela esteja sempre ali habilitada, bem, saudável, sadia, né? E a esposa também, né? A esposa da mesma forma, né? Que é aquela auxiliadora, é aquela que está ali, não é coadjuvante, né? Que a sociedade diz que nós, mulheres, nós, nós, nós temos que ser feministas, nós temos que meter a cara e fazer e ser e tal, e que está errado, que nós não devemos ser submissa, que para ele se submeter a aceitar tudo que o homem faz, e não é isso, né? Dentro da visão cristã é diferente da visão do mundo, né? Para nós nos submeter é diferente, né? Respeitar, estar ali do lado, né? E se submeter também não é aceitar tudo, né? E dessa forma a gente consegue inverter isso, trazer uma sociedade que estava doente para uma sociedade sadia, né? Que ainda retornar esses valores, esses princípios que só Deus ele pode fazer, né? Porque a gente sabe que é, tem coisas assim que não está no alcance do humano, como ser humano sozinho, conseguir. Mas se você se apegar a Deus, você consegue, né? Muito bem, pessoal, nós estamos aqui conversando com a convidada de hoje, já estamos indo já para o final, tá, desse podcast. E antes de ela dar considerações finais dela, e ela quero também ver com vocês, tá? Não esqueçam, vão lá no nosso o endereço das nossas páginas é @podcast.quariense e lá você vai encontrar todas as informações relacionadas ao nosso podcast, tá? No nosso YouTube é onde vai estar na íntegra toda a entrevista do podcast, tanto essa como as outras, tá? Lá em @podcast.quariense. Não esqueça de ativar o sininho, curtir, dar o like, comentar e compartilhar também. Lá no Instagram também, segue a nossa página também, @podcast.quariense. Nós também temos lá no Facebook também, tá? Lá no Facebook também, onde aparece Spolen e também algumas informações sobre o nosso podcast, tá, pessoal? E voltando aqui com a Andréia, antes de ela dar as considerações finais, Andréia, para quem está nos assistindo, tá? Uma palavra aí para quem está nos assistindo, que tem uma família, que está passando pelo momento difícil, ou quer, né? Quer ter uma ajuda. Por onde que essa pessoa pode começar? O que essa pessoa pode fazer? Se essa pessoa está passando por problema com o filho, com o esposo, na família, o que ele deve fazer? Olha, primeiro acima de tudo, assim, não desistir da família. Não desista do filho, não desista do esposo, não desista da esposa, né? Mas a gente também tem que ver a não desistir, gente, não significa que a gente tem que aguentar tudo. É claro que se você, né, tem um esposo que lhe maltrata, que lhe fere, tem coisas que você precisa tomar atitude. Você não vai aceitar, né? Porque a gente tá cristão, vai ter que aceitar tudo. Você tem que ser espancada e esperar ali, né? Não pode, né? Tem coisas que eu sempre falo lá no meu meio, né? Tem coisas que a gente leva para o pastor, tem coisas que a gente leva para a delegacia,
né? Então você tem que ver onde você está inserida, o contexto da sua história, né? E ver para onde você vai ser encaminhada. Mas eu quero dizer que nessa parte aí, para ajudar a você, né? Não desista do seu filho que está lá no mundo da droga, procura sempre orar por ele, né? Orar, verificar onde foi que, qual é o ponto principal, onde foi que a relação dele natural foi quebrada, porque não tem como uma pessoa, ela não tem como um ser humano, Dilcinei, do nada ele se corromper. Sempre tem um gatilho, sempre tem um ponto de partida. Onde foi esse ponto de partida? Quando foi que aconteceu? Qual período que aconteceu, né? Às vezes foi na infância e a pessoa desenvolve lá na maturidade, certo? Às vezes foi quando, sabe, na adolescência, né? Tem uns que desenvolvem rápido, outros desenvolvem mais adiante, mas tem um ponto de gatilho, tem uma partida. Então, sempre é bom conversar, converse com o filho, converse com o diálogo, ele é sempre bom em todo lugar, dentro da família principalmente, dialogar sempre, conversar, colocar ali, sem julgamentos, sem pré-julgamento, mas tentar entender o outro, se colocar no lugar do outro, tentar entender, se posicionar a, no lugar do outro. Isso é muito importante, né? Porque o que, que acontece às vezes? A falta de sabedoria, ela gera conflitos, né? Você, em vez de ajudar, você vai e começa, né, a criticar, você começa a julgar, você começa a falar e falar e falar e falar e falar. Por exemplo, se for um filho que está no mundo da droga, ele não vai querer ficar perto de você. Ele vai se afastar de você, né? Então você tem que trazer a princípio essa pessoa de volta para perto de você, acolhendo, né? Dando ali o que ele precisa, que é amor. O amor ele cura tudo. O amor ele cura, né? O amor é um remédio assim sobrenatural. Ele é capaz de curar, sabe? E ver se é uma rejeição, às vezes, Sim. muitas vezes é rejeição, muitas vezes é rejeição que a pessoa ela sente. Uma vez a gente foi na casa de uma pessoa, nós estávamos na nossa congregação e aí chamaram a gente para ir na casa de alguém que tinha tentado tirar a vida. E aí a gente, meu Deus, o que a gente vai. Porque sempre, né? De vez em quando a gente se depara com essas Sim. situações. Aí vamos lá. E aí a pessoa não comia, já estava com 3 dias sem comer, sem falar, só chorava quando chorava. Mas era igual a uma pessoa, uma pessoa que estava morta ali, mas dentro de uma vida, né? E aí chegamos lá nessa questão, não é só chegar lá e orar, mas é entender por que que aquela pessoa está daquele jeito, né? E ali meu esposo disse sim, mas eu vou orar, mas eu quero saber, porque por que que eu vou orar? Por que que ela tá desse jeito? O que que aconteceu? Ninguém da noite pro dia vai querer se matar. O que que houve, né? Porque a gente quer conversar, a oração ela já recebeu de outras pessoas, aí ela falou, sim, ela já recebeu. Pois é, resolveu? Ainda não, porque falta um diálogo com ela, né? Aí a pessoa responsável disse, né? Ah, aconteceu isso, isso e isso, que era a rejeição. A pessoa se sentiu rejeitada e ela não suportou. Para ela foi isso, né? Às vezes a gente consegue, mas tem pessoas que são mais Sim. fracas, né? E aí a gente, em cima disso, a gente foi conversar com ela, né? Conversamos com ela, né, sobre isso. E aí, depois que nós conversamos aí, que nós fizemos a oração, né? E graças a Deus ela voltou ao normal. Ela não estava no estado normal dela. Se deixasse ela sozinha, ela corria e tentava tirar a vida, né? Então, assim, sempre é bom saber, dialogar, conhecer, né? Ver se o que que aconteceu, por que que aconteceu, tentar ajudar. A ajuda espiritualmente também, ela é muito importante, ajuda espiritual. Deus, acima de tudo, assim, acima de todas as hipóteses, é Deus, é a oração. Eu falo assim, que a gente tem que se apegar a alguém. Sim. A gente tem que se apegar a alguém. Nós somos seres inferiores, né? Nós só somos seres humanos.
Então a gente tem que se apegar. E eu aconselho assim, né? A você a procurar Deus de alguma forma, a procurar ter um relacionamento com Deus, a orientação de Deus, a luz da palavra de Deus, ela ensina muitas coisas, né, para a família, para a sociedade, né, para a nossa vida profissional. Então, assim, não desista da sua família. Para vocês que estão, assim, você, mulher que está preste a separar do seu esposo, para o esposo que está querendo deixar a esposa, né? Procure saber onde que foi que aconteceu aí esse rompimento, porque o amor ele não acaba assim, né? Ele não acaba quando a gente é por qualquer coisa, né? Então, procure saber o que que aconteceu, onde foi ali o ponto de partida, né, para que acontecesse isso. E não desista da sua família. Sua família é um projeto de Deus, a família é o nosso bem maior, o nosso tesouro, né? Sim. A família é o lugar onde você não precisa ser outra pessoa, você é você mesma. E por mais que você tenha conflitos ali dentro, vocês sempre acabam numa mesa, ao redor de uma mesa, com um monte de churrasco, né? Sorrindo, brincando e Verdade. alegre. Sempre termina assim, né? Para você ver. Então ali é o nosso lugar de refúgio, né? Você pode estar destruído, mas você chega dentro da sua casa, por mais que ela seja, né? Mas você ali se sente seguro. Então é isso, não desista desse convívio familiar, você que precisa pedir perdão. Talvez você. a- Muitas pessoas também sofrem por falta de perdão, ou por falta de perdoar alguém que machucou, Sim. né? Então, assim, o perdão é muito importante, você saber liberar perdão. Perdão, ele não é um sentimento. Outro dia eu estava numa rede social e eu gosto de ver esse comentário. E alguém disse bem assim, tava pedindo ajuda, que ela não conseguia perdoar alguém que fez muito mal. Ela dizia, não consigo perdoar alguém, por favor, pode me ajudar. Eu nunca respondo nada, né? Aí eu coloquei lá, porque perdão, ele não é um sentimento, ele é uma atitude. Como que eu vou, baseado no meu sentimento, eu vou perdoar alguém que me machucou? Eu não vou Não vai. conseguir, Verdade. eu não vou, né? Mas a partir do momento que eu tomo essa atitude, eu vou te perdoar. Você me machucou, eu tô machucada, mas eu vou te perdoar assim mesmo, porque você é inteligente, você me perdoou porque você sabe que precisa, não porque você quer, né? E o perdão, ele é relacionado a isso. Então, talvez você esteja magoado, você precisa perdoar, liberar perdão para essa pessoa que lhe magoou, né? Às vezes se corrompe por falta de perdão, por falta de, né? Então, volte a se relacionar de novo com essa pessoa, né? Peça desculpa, peça perdão, é, libera perdão, né? Quando você não libera perdão, você tá ali com aquela pessoa 24 horas presa em você, você nunca vai esquecer. Às vezes a pessoa nem liga, ela tá pra lá, ela nem liga que lhe magoou, mas você tá ali com ela nas suas costas, pra onde você vai, você pode ir pra Paris, ela vai lá do seu lado, você vai sentir aquele peso. Então, enquanto você não liberar perdão, você vai estar ligado àquela pessoa, libera perdão. Não é fácil liberar perdão, né, Disney? Sim. Todo Ser mundo já humano, foi né? Sim. magoado na vida, né? Então, mas é importante a gente fazer isso, gente. Não é fácil, às vezes a gente precisa pedir perdão, ajuda do Senhor e ajuda de Deus para fazer isso, mas é algo compensador, porque deixa a gente bem aliviado, né? Deixa a gente bem aliviado. Muito bem, Andréia. Mais uma vez quero te agradecer, tá? Foi bom ter você aqui, tua palavra, conhecer um pouco de você. Como eu já falei, já conhecia, né, como colega. Eu acho assim até que mudou um pouco, né, de colega, porque não sei se mudou é porque tá aqui nesse ambiente, né, André? Mas a André, ela é bem, eu tô falando da André lá da faculdade, Uhum. né? Bem mais solta, bem mais brincalhona, né? E não sei se mudou de lá pra cá. Hoje eu percebo ela tá mais assim, né? Não sei se é É, pelo ambiente. Eu não sei se é pelo ambiente, mas assim, a maturidade e maturidade também, também, isso que eu, Dil, que eu a ia falar. maturidade. Uhum, eu A, mudei né? bastante e eu percebo essa a mudança. maturidade, é isso que eu ia falar também. A maturidade lá na faculdade, né, André? Ela é Uhum. bem extrovertida, na É, verdade, né? Bem não, eu extrovertida. ainda Ainda continuo sendo. continua, né? Eu Isso que eu sou tô falando, essa questão extrovertida, mas assim, né? Eu já me contenho mais. Sim, aí A maturidade, né? isso, aí eu pensei que fosse pelo ambiente aqui que tinha deixado um pouco. Mas assim, Andréia, tá, Uhum. colega, quero te agradecer.
não vai ser só você, talvez também venha, não vai ser só essa vez, também venha Uhum. aqui outras vezes, para a gente já abordar assunto mais específico, né, ali. Aham. Hoje você veio mais para falar um pouco da sua vivência, porque eu Uhum. acho assim, o nosso objetivo do nosso podcast é justamente isso, conhecer, às vezes né, a gente tem, nós como um ser humano, eu digo materialmente falando, a gente tem tantas pessoas aí de fora que a gente se, né, tem a pessoa, olha, isso aqui serve de exemplo para mim e tal, né? É, Tem como ponto de referência. é, E nós temos muitas pessoas aqui no nosso município que podem sim servir de referência, com né? certeza. Contar sua história, pessoas que contribuem de uma forma ou outra para que a sociedade coarense ela possa se desenvolver tanto na área da Uhum. educação, empreendedorismo e cultura e outras pessoas já passaram por aqui. Por isso o nosso podcast assim, ele é muito aberto para todo tipo, né? Todo estilo, vamos dizer assim, todas as pessoas, porque assim, esse é o objetivo, é de conhecer Quariense que de uma forma ou de outra contribui para o desenvolvimento da nossa sociedade quariense. E aqui eu quero te agradecer, tá? Te agradecer por ter aceitado o nosso convite, tá? E também por ter trazido essa palavra em relação à família e também falar um pouco de você. E com certeza o que você falou aqui, alguém vai assistir lá também. Quem sabe vai se identificar Uhum. com alguma situação que você falou. E aí, esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Informar e também através dessas pessoas que estão aqui, motivar outras pessoas, ajudar outras pessoas que muitas das vezes ou estão passando, ou já passaram, entendeu? E incentivar essas pessoas a viver uma vida melhor, Melhor. tá? Então, quero te agradecer. Agora, suas considerações finais, se quiser falar um pouco aí também, deixar aí teu contato lá do teu salão Ah, também aí, ok. tá? Mas Ótimo. mais uma vez, te agradeço e agora suas considerações finais está com você, Ah, eu as que suas palavras. agradeço. Mais uma vez eu agradeço. Foi bom estar aqui. Ele deixa a gente bem à vontade. É, sobre isso. Eu ainda continuo sendo extrovertida, né? Mas a gente sabe que tem um momento, né, para as coisas. E eu sou muito espontânea. Mas eu que agradeço, viu? Parabéns pelo projeto. É muito bom saber dar voz à sociedade. Porque a sociedade, ela não é só aqueles que estão lá em cima, aqueles que, né? A sociedade é isso aqui, Sim, né? Isso que faz parte. Eu sempre falo até isso para os meus alunos, né? A sociedade é o gari, a sim, sociedade é o secretário, é o caixa de supermercado, porque sem cada um no seu lugar, né? Aí vai ser o caos. Né? Então, parabéns mais uma vez por trazer as pessoas comuns, né, as pessoas assim comuns do município de Quari para agregar alguma coisa, algum valor na vida dos teus seguidores, né? E as pessoas já estavam me perguntando, eu falei para bem pouquinho a pessoa, né? Aí eu disse assim, eu fui, porque a gente tinha combinado, né? sim. Aí eu disse que eu não ia, que naquela outra vez tinha um compromisso. Aham. Eu falei, não, é porque eu vou fazer um negócio ali. Aí às vezes a pessoa pergunta, né? Aí, onde vai ser? A gente quer assistir. E tal. Eu falei, não, calma, que quando sair a gente Quando isso aí, avisa, a gente né? já vai. Mas eu quero agradecer mesmo de coração, tá? Essa conversa foi muito boa, né? E é isso, gente, a superação, é você fazer daquelas pedras, né? Daqueles obstáculos, escada para o seu sucesso pessoal, profissional e espiritual, não deixar se abalar por qualquer coisa, mas seguir em frente à vida. E é assim mesmo, nunca vai ser fácil nada, né? Mas cada pessoa ela tem que saber superar os seus limites, né? Nunca foi fácil para ninguém. Então, gente, muito obrigada também. Um beijo para todo mundo que vai assistir, tá? Esse episódio lá no YouTube, né? Sigam o Disney. Quem não é seguidor, né? Vai ter os meus aí que vão que vão que vão assistir. Já seguem e compartilhem e curtem, tá? O podcast do Dil, tá? Que não só por causa de mim, mas também tem outras pessoas aí que estão, né, que vieram trazendo aí conteúdos legais, bacanas. Então, o meu Salão de Beleza André Pereira, tá? Ele fica localizado lá no Ciganópolis, na rua Prefeito Clemente Vieira e o número 59, tá bom?
Eu estou ali atendendo de segunda a sexta, das 1 em diante, tá? E nos sábados eu atendo o dia todinho, tá bom? A gente atende por hora marcada, tá? O meu contato 097 98444 7053, tá? Fala direto comigo, manda mensagem, a gente conversa, a gente marca, tá bom? Aí a gente vê a necessidade. E é isso, gente. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui, né? No início, assim, a gente fica mais, né? É relaxante, tá bom? Eu agradeço mesmo. Eu espero que vocês tenham levado em consideração tudo que foi falado, né? Eu acredito que, como eu disse, Ney disse, talvez alguém aí tá precisando dessa palavra, né? E talvez alguém aí estava necessitado, né? E de repente ouviu, que você pegue isso como um gatilho para você sair dessa zona que você tá e ir adiante, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez queremos agradecer a presença da nossa convidada Andréia. Queremos também agradecer a atenção de vocês que estão aqui aí nos assistindo, tá? E não esqueça, vai lá, @podcast.quariense, você vai no YouTube, no Instagram e também no Facebook, lá vocês vão ter toda a informação e no YouTube você vai ter essa entrevista na íntegra, tá? Vai lá, se inscreve, não se esqueça, tem que se inscrever, se inscreve, ative o sininho lá que aparece do lado lá, ative o sininho que você ativando o sininho toda vez que nós soltarmos um vídeo, postarmos um vídeo ou fazermos uma live, ele vai te avisar lá se você ativar o sininho lá, tá bom? Se inscreve, comente lá, compartilhe, dê o like também, tá? E você também vai estar contribuindo para o nosso canal crescer também, para que essas informações sejam também possa chegar a várias outras pessoas que muitas das vezes precisam de informação, de muitas informações que tem passado por aqui, tá bom, pessoal? No mais, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui e agradecer você, tá? E no mais, até a próxima, se Deus quiser.